Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 11. Eu sou o Ed The Drummer e eu sou uma pessoa que fica meio assim em questão de reforma. E eu tô aqui com o Edgar. O Edgar que é o nosso convidado de hoje. Veio de longe também, veio da cidade quase ao lado. E aí, Edgar? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado. O Edgar é um cara que entende de história, né? Mais que eu, porque hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que fez aniversário, 496 anos ontem, né, Edgar? É isso aí. Então, ontem, que era dia 31 de outubro, não é dia das bruxas, é dia da Reforma Protestante. Tá beleza, Edson! Então, Edgar, hoje, como comentado, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que é um marco muito importante para a história da Igreja Protestante, como eu já disse, Reforma Protestante, né? Então, para começar, para o pessoal entender, para quem não conhece muito, porque às vezes a Reforma Protestante passa meio batido, assim, entre as pessoas cristãs, né? As pessoas esquecem, porque ela tem uma certa importância que a gente vai falar mais pro final, mas... o que foi essa Reforma Protestante? O que tu pode dizer pra nós, assim, pra gente começar o nosso papo aí? Bom, a Reforma Protestante ela foi um movimento religioso que aconteceu, iniciado principalmente na Europa, que era o continente cristão que nós tínhamos na época, e foi um movimento que surgiu de dentro da igreja. Ela surge numa Europa que está na época do Renascimento. Surgiu dentro da Igreja Católica, Ela surge dentro da Igreja Católica, mas ela é diferente do Renascimento. O Renascimento é aquela ideia de que os europeus vão voltar às suas origens clássicas romanas e gregas, principalmente na área da filosofia e no entendimento do ser humano. Mas a Reforma, embora ela aconteça dentro desse contexto, ela tem uma proposta diferente. Ela não vai voltar-se para o homem clássico, mas ela vai tentar rever a forma como Deus se apresenta diante do homem e como principalmente o homem se apresenta diante de Deus. Então ela é um movimento que vai surgir dentro da Igreja Católica e na verdade ela não tem um momento, embora foi escolhido o momento das 95 teses do dia 31 de Martinho Lutero, mas ela não tem um momento só. Na verdade é um momento em que os cristãos descobriram a Bíblia, os cristãos descobriram que eles estavam sendo de muitas maneiras enganados sobre o que a Bíblia dizia, e a partir daí então cristãos tentam ter uma fé bíblica. Então durante muitos anos a Igreja Católica tentou amarrar dentro de si esse movimento todo, mas na verdade o que aconteceu foi que esse movimento começou a ficar cada vez mais forte à medida em que principalmente a Bíblia foi sendo lida e a Igreja não conseguiu conter isso. Para você ter uma ideia, os primeiros movimentos de reforma dentro da Igreja Católica começaram em 1170. E nós estamos aqui falando de um movimento que tem como ideia da reforma 1517. Então, muito tempo antes, já começou um movimento. Esse era aquilo que eles chamam de pré-reforma, né? Isso, exatamente. A pré-reforma, ela começa com um cara chamado Peter Valdo. Lá... Que é a Igreja dos Valdenses. Exatamente. A Igreja dos Valdenses? Não, isso aí. Na verdade, a comunidade dos Valdenses. Das várias comunidades que eles fizeram. Isso aí. Lá em 1170, leram para ele a Bíblia, a Vulgata em latim, e ele então se converte. E ele era um rico da cidade de Lyon. E ele começa então a usar todos os seus recursos para que a Bíblia seja expandida. Então nós estamos falando isso em mais ou menos, né, lá de século XII. E essas pessoas já estão entendendo quem é a Bíblia. Eles são perseguidos na França, vão morar na Itália, fazem todas as universidades protestantes, vamos dizer assim, embora essa é período de pré-reforma, mas eles já falam de algumas coisas como salvação pela fé, a Bíblia tem autoridade, coisa que vai contra os dogmas que até então eram colocados pela Igreja Católica. E a gente vê também que tu citou Martinho Lutero, né? O momento da reforma é quando ele vai lá e prega, que é dito, né? Dia 31 de outubro, quando ele vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja lá na Alemanha, né? Isso aí. Tá, e só que não foi ali que começou a reforma também, né? Passou alguns anos, porque Martinho Lutero ele não queria fazer uma reforma. Ele só chegou lá, como tu comentou, veio todo esse período pré-reformista. Sim. E ele chegou lá e disse...
não posso aceitar isso, vou lá, fez as 95 teses, depois a gente comenta alguma coisa, pregou lá na porta da igreja lá, e dali então não começou uma grande reforma. Não foi... eles não foram pra rua por causa das 95 teses, né? Os 10 centavos, né? Com os cartazes e tal. Mas passou alguns anos até começar todo o movimento, né? Sim. O movimento chave é essa ideia, o momento chave que a história marcou foi as 95 teses. Mas na verdade é um movimento que ele já está começando, ele já tem, por exemplo, na Inglaterra você já tem alguma coisa, você tem alguma coisa na Alemanha, você já tem alguma coisa na Suíça. Então é um movimento que já está se levantando. A única diferença é que na Alemanha a Igreja Católica não pôde conter. Essa é a grande questão. Porque até então a Igreja Católica conseguia de alguma forma influenciar o rei, os imperadores e trazer de novo, abafar esse período todo, esse movimento todo. Mas na Alemanha ela não pôde conter por causa do contexto político e social que a Alemanha vivia, dos vários principados. Então a igreja não conseguiu conter esse movimento na Alemanha, então por isso ele é considerado como chave. Mas na verdade você já tinha John Hus, você já tinha Jerônimo Savonarola, você já tinha um monte de pessoas antes de Lutero, o próprio Tyndale na Inglaterra, fazendo esse movimento antes mesmo do próprio Lutero. Interessante que tu comentou político e social ali, né? É que um motivo também que a reforma ganhou força foi por causa da questão política e social na questão da burguesia, né? Que a Igreja Católica, ela condenava acúmulo de capitais. Sim. Só que ela fazia isso, né? Eu ia dizer agora, ela condena o acúmulo de capitais de quem não é do clero. Isso. Mas se você não é nobre e você não é clero e tiver dinheiro, isso é pecado. Mas se você é do clero e você é nobre, você pode ter dinheiro. E daí a burguesia começou a ficar louca, daí abraçaram, né? Sim, tanto que a Igreja Católica ela tinha a ideia da seguinte forma: o sacerdote ele faz voto de pobreza, mas a igreja não. Então essa era a ideia, o sacerdote ele é pobre, mas a instituição, a igreja não era pobre. Então essa era a grande diferença. O indivíduo ele tem que fazer o voto de abrir mão dos seus bens, mas a instituição era uma das mais ricas de toda a Europa. Partindo ali do ponto ali então que Lutero foi lá e pregou as teses, começou a passar alguns anos e daí chegou o momento em que a igreja começou a pressionar Lutero por causa daquilo que ele tinha escrito, né? Sim. E daí só que Lutero, ele... Tem até um filme, eu não assisti o filme, fala sobre Martinho Lutero. Tem vários filmes sobre Lutero. Mas eu ouvi alguns áudios assim sobre esse filme que ilustra bem, né, o que aconteceu. Que a igreja chegou mais ou menos assim para Lutero e disse: olha, tu tem que negar aquilo que você escreveu. Que tu escreveu. Mais ou menos como se fosse hoje a igreja perseguida chega lá e nega Cristo, né? Mais ou menos. Só que Lutero disse assim: olha, eu não tenho como negar isso, né? Porque é o que eu acredito. Aí disse: só se vocês me provarem o contrário, eu nego. Isso aí. Né? Aí foi estopim, digamos, ou não. Aí vem a grande questão, porque nós sempre brincamos que alemão é teimoso. Então ainda bem que Lutero era alemão. Ele era muito teimoso. Porque a ideia era a seguinte: naquela época, Martinho Lutero começa a estudar o Evangelho. Ele começa então, e depois de estudar, ele vai pregar e vai ensinar, principalmente as epístolas paulinas, a de Romanos é a que mais influenciou toda a teologia de Lutero, né? E aí então o que aconteceu? Um frei que era dominicano, que é uma das ordens mendicantes, que é o Tetzel. Esse Tetzel, ele estava andando pela Europa buscando indulgências. E o que é indulgência? É a seguinte forma: ele tinha um papel assinado pelo Papa, ou autorizado pelo Papa, e o Papa então dava o perdão para quem cometesse qualquer coisa, desde que desse dinheiro para esse Tetzel. Esse Tetzel então dava um papel dizendo que você estava perdoado e que você poderia ir para o céu. O objetivo era construir o que hoje nós temos lá no Vaticano, que é a Catedral de São Pedro. Então eles precisavam do dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. E como é que eles iam fazer isso? Eles iam buscar o dinheiro com o povo, que era pobre. A Idade Média ela foi muito cruel com a Europa e com os habitantes da Europa. Então, eles iam extorquir, na verdade, dinheiro de pessoas pobres. Que eles não tinham. Mas... Que eles já não tinham muito dinheiro, mas eles extorquiam deles para construir a sua igreja. Quando Martinho Lutero vê isso e percebe o que está acontecendo, ele vê que isso vai completamente contra ao que está escrito nos evangelhos. Martinho Lutero passa do princípio de dizer que o perdão dos pecados, na verdade, ele é alcançado pela fé.
não pela indulgência, não por eu dar dinheiro para Deus. Deus não é um mercador. E aí então ele começa a perceber tudo isso e ele faz então 95 teses explicando por que o perdão dos pecados não é alcançado pela venda de indulgências ou pela compra dessas indulgências. E o pecado, na verdade, ele recebe o seu perdão mediante o sacrifício de Cristo, mediante uma vida em que eu honro a esse Cristo, e a partir daí, então, isso vai sendo para mim imputado como perdão. E ele coloca essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg para que as suas ovelhas não pagassem esse Tetzel. Quando os cofres de Roma passam a receber cada vez menos dinheiro, aí então Lutero é chamado para se retratar. E Lutero já tinha escrito outras coisas a respeito disso. Então, quando a Dieta de Worms, que é 1521, né, ou seja, já depois, 4 anos depois dele ter colocado essas 95 teses, ele é dito assim para ele: se você negar o que você escreveu, você está perdoado. E aí, deixamos tudo por assim mesmo. E aí então Martinho Lutero disse: eu não posso, porque é o que eu acredito, a não ser que vocês me provem na Bíblia que o que eu escrevi está equivocado, eu revogo o que eu disse. Caso contrário, não. E aí já vem uma das grandes partes que é o solas da Reforma: somente a Escritura. Sola Escritura. Porque Lutero então baseava o que ele estava dizendo nas Escrituras. A igreja queria que ele se retratasse. Ele disse: se vocês me mostrarem nas Escrituras, eu revogo. Caso contrário, eu vou ter que continuar com a minha opinião. E essas 95 teses aqui, eu abri a Wikipédia, né? Porque não tem como decorar as 95 teses. Não tem como decorar as 95 teses. Eu não decoro nem 95 versículos da Bíblia, imagina 95 teses. Mas essas 95 teses, então, falavam basicamente várias coisas que a Igreja Católica pregava, né? Como forma, vamos dizer assim, de se aproveitar. Porque isso ele estava falando ali da própria indulgência. Eles usavam diversas formas, né? Pra pegar. Eles falavam assim: olha, tu quer ir pro céu, tem que pagar. Sim. Ou chegavam assim: olha a tua casa ali como é que tá bonita, e a casa do Senhor, olha Exatamente. Como é que tá. Temos que pagar. Eles chegavam ao absurdo de dizer que para cada moeda que tilintava no cofre, uma alma saía do purgatório e entrava no paraíso. É tinha essa também, né? Olha tu quer que os teus familiares ficam no purgatório, que é que eles vão pro paraíso. Então tu tem que pagar para eles irem, né? E você podia pagar então os pecados dos teus antepassados. Exatamente. Tu podia pagar os pecados dos teus filhos. Isso que é uma incoerência. Lutero olhava para a Bíblia e dizia: mas não existe isso aqui. Mas eles faziam isso. Então você podia, por exemplo, subir uma escadaria no Vaticano. Você colocava uma moeda e depois você subia de joelhos rezando um Pai Nosso em cada degrau, e quando você chegasse lá em cima, a pessoa que você queria livrar do purgatório saía do purgatório automaticamente e entrava no céu, porque você fez isso por ela. Até a própria divindade do Papa, né? Questão de que o Papa, digamos, ele tinha a palavra sobre as Escrituras. Por isso que daí a gente pode entrar lá naquelas 5 solas, né? Que tu comentou, uma das que tu já comentou, sola a Escritura, né? A palavra da Bíblia é a que vale, né? O espírito reformador, ele parte desse princípio, porque a Igreja Católica, ela acrescentou muitos textos da tradição cristã, de outras pessoas que escreveram, mesmo que eles fossem contrários à Bíblia, e hoje nós sabemos que muitos deles o são, mas ela passava a dizer: não, foi escrito por um grande teólogo, então passa a ter tanta autoridade quanto a Bíblia. Naquela ideia de que Deus revelou lá para João, Deus revelou para Paulo, ele continua revelando para nós. Então aquilo passa a ter autoridade. E aí você perde o critério, porque um texto acabava negando o outro. Você diz: tá, então qual dos dois está certo? Qual dos dois é canônico? Então, a grande veia reformadora é isso: a Bíblia está certa. Tudo que vem depois dela não é mais considerado revelação de Deus, tal qual a Bíblia. Então Deus revelou naquele momento aquilo que ele queria, e tudo que ele queria revelar naquele momento está ali escrito. Então os reformadores partem desse ponto de partida para questionar a grande tradição que a Igreja Católica havia colocado.
Quando que foi mesmo o cânon bíblico? O Concílio de Trento lá? Que ano foi? O cânon bíblico ele é formado depois. Ele foi formado pela própria Igreja Católica, ali quando eles começaram com algumas heresias lá, com Marcion e outras heresias lá no século III, eles precisavam formar. Então eles formaram a Associação Apostólica, o cânon bíblico e o Credo Apostólico. Eram as 3 grandes partes em que a Igreja se colocava junto. O problema é que a Igreja Católica ela traduz a sua Bíblia da Septuaginta, e a Septuaginta é a versão do Antigo Testamento da cidade de Alexandria. Nos judeus de Alexandria, eles acrescentaram textos que não são canônicos, mas chamados apócrifos. E lá então nós temos o livro de Judite, o livro de Macabeus, que é a história do levante macabeu contra os Seleucidas, lá que depois foram influenciados pelos gregos, na tomada ali de libertação de Jerusalém e de Israel contra esses caras. E aí então a Bíblia alexandrina tinha esses escritos. Quando se traduz a Bíblia para a Vulgata de Jerônimo, ele traduz ela da Septuaginta e vem esses textos que não são canônicos, mas estão ali junto. E aí isso passa a ser considerado autoridade. Mas mesmo a Igreja Católica não os considerava no princípio canônicos, sempre os considerou apócrifos, mas pela tradição eles passam a ter tanta autoridade quanto. Pela tradição, principalmente, que a gente comentou em Macabeus, a questão de tu poder interceder pelos mortos. Sim, né? Macabeus diz que você pode interceder pelos mortos, embora os outros livros do Pentateuco, principalmente, diz que você não pode e não deve fazê-lo. A Bíblia que a gente tem hoje, que é utilizado pelos cristãos protestantes, esse cânon ele foi feito quando? Antes ou depois da Reforma? O cânon foi feito antes da Reforma. Antes da Reforma. Os livros que Lutero colocou na sua Bíblia e também os outros escritores, os outros tradutores da Bíblia, eles resolveram colocar, são os 66 livros considerados canônicos, os 39 livros que os judeus consideram canônicos, né? E depois os 29 textos que os cristãos consideraram canônicos. São os 4 evangelhos, as epístolas paulinas, depois as epístolas pastorais, as de João e as de Pedro, Tiago, Judas e depois o livro de Apocalipse. Que esse daí, no caso, então, é o que é considerado cristão. Daí depois a tradição vai acrescentando a tradição daí da católica depois teve o outro. Mas a maior parte dos livros apócrifos são veterotestamentários, não o Novo Testamento. Então, nem os judeus consideravam daquela autoridade, e aí a cristandade católica optou por utilizá-los, mas nem os judeus os consideram livros canônicos. Beleza, então esse aí era uma das 5 solas que é somente a escritura que valia, né? Somente a escritura. Outra que é somente a fé. Somente a fé. Que é o sola fide. Isso, sola fide. Sola fide. Sola fide. A ideia disso é que a tua salvação ela está exclusivamente baseada na tua fé. Aí, de novo, vai ao encontro das 95 teses, onde Martinho Lutero disse que não é a compra de indulgências que faz com que você seja salvo, mas é a fé. A fé em que? A grande pergunta fica. A fé no sacrifício de Cristo na cruz. É a única coisa capaz de livrar dos pecados. Então é mediante a minha fé, ou a fé é a minha resposta a esse sacrifício. Esse sacrifício tem o poder de perdão dos pecados. Quando eu creio nele, então os meus pecados estão perdoados. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me torne puro, porque eu já sou impuro. Então ele manda seu filho e a partir desse sacrifício eu passo a fazer parte da família de Deus com os meus pecados perdoados. Então eu não compro nada e qualquer benfeitoria que eu faça, que é a ideia, a salvação por obras, qualquer benfeitoria que eu faça, ela não tem valor nenhum para minha salvação. E depois, como tu comentou de Cristo, né? Tem o solos Christus também. Solo Cristo, exatamente. A ideia, então, de que a única coisa que pode realmente tirar os pecados é Jesus Cristo. Não Somente existe ele. Nada mais. O sacrifício vicário dele. Isso é o que faz com que os nossos pecados sejam lavados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai Ele não mesmo comigo. falou isso. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Exatamente. Não lembro os versículos. Isso aí, João. É João 14,6 e o outro eu não lembro. Isso aí. É isso aí, beleza. 8:32, agora tem que Esse eu nunca lembro, esse daí do 8. Eu só lembro do 14,6. Mas beleza, tá aí. Então nós temos também os outros dois. Um é Sola Gratia, né?
e só lhe deu glória. Exatamente. Sei lá, meu latim também é Glória só a enferrujado. Deus. É latim isso aqui? Isso aí. Ah, tá. Não, é que eu não conheço muito, né? Tipo, meu negócio é mais inglês, português. É que o latim, ele é a língua oficial até hoje da Igreja Católica. Uhum. Então, os reformadores, por serem todos de veio cristão, eles então tinham algum tipo de formação, principalmente Lutero, Zwinglio, próprio Calvino, todos eles tinham algum tipo de formação cristã em algum seminário. Então, o latim era uma língua muito fluente entre eles. Então, eles preferem colocar sola fide, sola scriptura, solo Christus, sola gratia e sola Deo gloria. Então, a ideia é que só a graça significa que o sacrifício de Cristo, ele não pode ser comprado. Uhum. Ele é um presente que Deus nos deu. Isso é graça. A ideia da graça é o seguinte: você recebe um favor que você não merecia. Isso é graça. Então, mostrar que Deus e Cristo são graciosos ao ponto de entregar gratuitamente o perdão dos pecados ao homem, mediante a resposta ao homem a esse sacrifício que é a fé. Então, a fé e a graça, as duas vêm junto. E tudo isso serve para única e exclusivamente dar glória a Deus. E aí entra uma outra questão que você falou: o Papa, ele é considerado o representante de Cristo na Terra. Muitos reformadores chamam ou se designaram ao falar do Papa como anticristo. Uhum. Não quer dizer que ele vai contra Jesus. Como tu pode pensar, não, então o Papa é o anticristo, significa que ele vai contra Jesus. Não, significa o anti ali, significa que ele está tomando o lugar de Cristo. Então, nessa ideia reformadora a glória é única e exclusivamente a Deus, não a homem nenhum. A glória é exclusivamente dada a Deus, não a um homem. Por quê? Porque se há um homem que fez isso, foi Jesus. E Jesus era Deus e era homem também. A igreja já tinha resolvido isso lá atrás. Então agora eles estão dizendo que a glória deve ser dada única e exclusivamente a Deus e não a um homem. Então a glória é somente para Deus. E tu vê que hoje é o que hoje a igreja protestante, em sua maior parte, a maioria acredita, né? Basicamente nisso tudo, né? Exatamente. O grande veio do protestantismo são esses 5 solas que ficaram perpetuados da igreja protestante, que vai surgir depois de todo esse movimento. É que nós vamos entrar então com a igreja protestante. Mas falando em movimento ali, então a gente citou o Martinho Lutero, mas quais que foram os grandes nomes, assim, iniciando o protestantismo, então, na Reforma Protestante? Porque eu conheço Lutero, conheço que tem a igreja luterana, tem o Calvino, que daí tem a linha teológica calvinista, né? E tem mais quem? Tá. Bom, nós temos várias pessoas lá. Nós temos na Inglaterra John Wycliffe, que é chamado de a Estrela da Manhã. Ele traduziu a Bíblia antes mesmo de Tyndale para o inglês. E Pô, esse Tyndale é um cara famoso, né? Tyndale é um cara famoso. A ideia dele era assim: a tradução que foi feita por Wycliffe, ela já foi traduzida para o inglês. Só que o inglês, ele vai, uma língua viva, ela vai modificando. Então, quando Tyndale veio para traduzir a Bíblia para o inglês, o objetivo dele era fazer assim: cada menino que use um arado, ele deve ser capaz de ler a Bíblia. Então, a Tyndale colocou a língua mais na versão do povo ainda. É como se fosse a João Ferreira de Almeida e passou para a NVI. Mais ou menos isso, ou até para a linguagem de hoje, que Sim, ainda é mais simples ainda. Então nós temos aí então o John Knox também fazendo a reforma na Escócia. Nós temos o Zwinglio, que foi o grande reformador da Suíça, e ele é contemporâneo a Lutero. Lutero e Zwinglio por um momento se encontraram e eles quase juntaram a igreja protestante, mas como eles divergiam na questão da ceia, em que Lutero, principalmente pela sua influência católica, que é a ideia da transubstanciação, ele cria então na consubstanciação, e para Zwinglio, ou Zwingle, né, ele era suíço, né, de origem. Então o Zwinglio acreditava que a ceia era uma representação, e os dois acabaram então formando 2 blocos protestantes, os luteranos e os zwinglianos. Só para o pessoal entender, isso que nem o Lutero acreditava, é que os elementos eram realmente Cristo, né? A Igreja Católica, ela crê que a hóstia vira o corpo de Cristo. Esse é o conceito transubstanciação.
A Igreja Luterana, como Lutero então assim colocou, ele cria que ela é consubstanciação, ou seja, ela é hóstia, mas ela também tem elementos do corpo de Cristo e você não tem como dividi-los. Então eles também têm o seu valor por causa disso. Já para Zwinglio, ou Zwingle, ele tem a ideia de que, na verdade, o pão, ele só representa Cristo. Cristo não está no pão. Então, é um pão normal. É um pão normal que representa, naquele momento aqui, ele representa o corpo de Cristo. Por quê? Ele fala isso porque Cristo ainda não tinha morrido. Então ele teimava com Lutero, dizendo: Lutero, Cristo não havia ido para a cruz, então não tinha como o corpo dele habitar naquele pão. Então o que Cristo estava usando era só um elemento visual de uma realidade espiritual. Então os dois se distanciaram por causa disso, e aí formou os dois blocos então de protestantismo europeu. Mas o Lutero é alemão, teimoso? Teimoso, exatamente. Tem a parte boa da teimosia e a parte não tão boa. Essa é a questão. Tá certo. E aí então, depois deles então vem Calvino, depois de Calvino vem Armínio, e depois de Armínio então vem os outros grandes protestantes, os próprios irmãos Wesley, né, da igreja metodista, tem Menon Simons, da igreja menonita, os anabatistas, todos eles então vêm depois desse movimento reformático. Os principais então, eu colocaria então o John Wycliffe, o Lutero, o John Knox, Zwinglio, Calvino e talvez até o Armínio eu colocaria, embora o Armínio venha um pouquinho depois deles todos. Aconteceu a Reforma Protestante, né? Certo. Beleza. A Reforma Protestante teve algumas consequências. Vamos comentar as consequências no lado bom. Tá. Que o lado ruim foi a Inquisição, ou uma parte da Inquisição ali, porque eles queriam queimar todo mundo, né? Ou não aconteceu? A Inquisição... Bom, Não a Inquisição naquela época, sim. no passado. Mas quer dizer assim, quando eu digo Inquisição é que os caras perseguiam... Sim. Começaram a perseguir esses cristãos que queriam ser na reforma... Como é que é? Não é reformatórios. Reformatório é quando tu prende os guri lá, né? Esses cristãos reformados. Reformados, assim, eles perseguiam eles dizendo Sim. que eles estavam errados, né? A Não é Igreja uma Inquisição, Católica... isso é uma perseguição. Mas a Igreja Católica, de certa forma, ela fez Inquisição, sim, com os cristãos que tinham uma fé reformada. Muitos deles foram queimados e perseguidos. Os pré-reformadores morreram, né, como John Hus, Jerônimo Savonarola, morreram na fogueira. John Hus foi queimado pelo Concílio de Constança, que foi o mesmo concílio que condenou John Knox. Então a Igreja Católica, esse é o movimento de contra-reforma, a Igreja Católica indo contra as ideias reformadoras. Agora, infelizmente, o movimento protestante também... Depois, quando ele começa a ter a sua formatação, ele começa a perseguir os cristãos católicos. Então nós temos, por exemplo, histórias vergonhosas na Alemanha, logo depois que Lutero foi na Dieta de Worms de 1521, ele foi sequestrado pelos seus amigos, ele foi escondido. Durante esse período houve um levante em que os protestantes fizeram uma guerra civil dentro da Alemanha, né, ou dentro dos principados germânicos. Seria a ideia melhor aqui colocar. E principalmente John Knox na Escócia, eu consideraria a reforma escocesa, embora teve um valor gigante para a reforma, ela tem um dos episódios mais tristes, que os protestantes perseguiam também e matavam os católicos. Um bispo católico foi morto dentro de um castelo na Escócia, para você ter uma ideia. Então hoje o que nós temos lá na Irlanda do Norte, que foi a reforma escocesa influencia a Irlanda. Hoje a Irlanda é um país dividido entre católicos e protestantes, e há uma guerra civil, exatamente, há uma guerra civil muito grande por causa disso. Então, infelizmente, quando nós falamos de seres humanos, nós temos a grande capacidade de entender Deus na graça e na misericórdia e ao mesmo tempo cometer as atrocidades e barbaridades. Então eu vejo que a resposta à perseguição que o protestantismo deu também foi perseguição e morte. Então essa eu consideraria a página triste da reforma. Então uma outra consequência, além dessa consequência ruim, uma consequência boa que foi então o surgimento do protestantismo, né? Para mim, a ideia boa foi que surgiu o protestantismo, mas não porque o protestantismo é um fim em si. Para mim, o grande legado que a reforma deixa para nós é entendermos Deus de uma forma bíblica. Isso é. Que a Igreja Católica na época escondia. Para você ter uma ideia, se você fosse pego com uma Bíblia na mão, você era condenado. E a Igreja Católica, quando pegou as primeiras Bíblias traduzidas para o inglês, por exemplo, a de Wycliffe, ela queimava. Porque o povo
não sabia o latim, a maior parte do povo não sabia o latim, então a Igreja Católica podia dizer o que ela quisesse e eles tinham que acreditar. Mas a partir do momento que a Bíblia vai para as mãos do povo, o povo tem a capacidade agora de interpretar e ler e perceber que eles agora têm um Deus de graça e de misericórdia, por eles mesmos, não porque alguém está dizendo. Essa é a ideia. Por isso a Igreja Protestante ela não tem um papa. Ela não precisa disso porque a Bíblia é entregue nas mãos das pessoas. E a partir desse momento, o próprio Pedro, que o Papa ele diz ser o representante de Pedro na Terra. Mas eles esquecem que em 1 Pedro, Pedro mesmo escreve assim: vocês são sacerdócio real. Nação Vocês Santa. são nação santa. Então, peraí, se nós somos sacerdotes, então nós temos capacidade de olhar para a palavra de Deus e aí entender o que Deus quer conosco. Por isso que a grande questão dos reformadores era colocar escolas e não fundar um novo papado. Eles formavam escolas porque as pessoas seriam capazes de ler a Bíblia na sua língua e ter um relacionamento com esse Deus da graça e da misericórdia através de Jesus Cristo por eles mesmos. Então essa é a função, para mim, o grande presente que a reforma deixou. A gente vê então que o protestantismo então foi só uma ponta do que a reforma nos deu de bom. Até que nem tu comentou, o protestantismo não é a coisa boa mesmo, porque é meio que parece uma revolta, né? Uma rebelião e tal, exatamente. Né? O bom mesmo é o significado do que o protestantismo queria pregar. Exatamente. Que é o que a Bíblia queria dizer e botar a palavra de Deus nas mãos dos cristãos mesmo. Isso, eu acho que é só a ponta, porque para mim o grande presente foi isso. Foi os protestantes, os líderes que fizeram essa reforma, disseram para as pessoas: eis aí o teu Deus. E aí eles disseram da mesma forma: Deus, eis aí o teu povo, agora sim entenda. Então não há mais mediador, não há mais ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos iguais. É o que a Bíblia indica, é o que Jesus falou. É o que é a igreja, né? Isso, é o que a igreja são as pessoas. Exatamente. Então hoje nós vivendo aqui em 2013, né? Nós como os cristãos protestantes, eu não sei se tem pessoas que são católicas também ouvindo, mas eu sou de uma opinião assim, que eu sempre falo, né? A gente tem que respeitar. Claro. Né? Então, nada a ver, assim, né? Tipo, isso foi uma coisa que aconteceu na história, tá na história. Sim. Né? Então, mais até do que respeitar, porque o respeito significa assim: tu não vem pro meu lado, eu não vou pro teu. Isso. Mas Jesus, ele disse que nós deveríamos, inclusive, amar nossos inimigos. Então... Não que o católico seja nosso inimigo. Não, exatamente. É uma forma de entender. Mas se eu tenho que amar o meu inimigo, imagina, quanto mais o meu irmão católico, quanto mais as pessoas que estão ao meu redor, ou protestantes de outras denominações. Isso. Porque hoje nós temos os neopentecostais, os pentecostais, as igrejas históricas, as igrejas reformadas. Nós temos que, mais do que nos respeitar, é nos amarmos. Isso é uma coisa que Deus pede, e isso é possível quando nós lemos a Bíblia. Porque cada um tem a escolha de seguir o que quiser. Com certeza. Deus dá a possibilidade de você fazer o que você quiser. Ele não espanca e ele não força nada. Ele simplesmente se apresenta e você escolhe. Isso é liberdade. A liberdade só acontece quando há duas escolhas a serem feitas. Porque se só há uma escolha a ser feita, eu não sou livre. Eu tenho que fazer aquela. Mas Deus nos dá a liberdade. E Ele permite que nós exerçamos essa liberdade. Enquanto mais nós temos que permitir que cada pessoa exerça a sua liberdade. Então hoje, né, 2013, nós como cristãos protestantes, vamos dizer assim, né, porque não deixamos de ser, o que representa para nós, o que tem que representar, de certa forma, a reforma protestante, assim como ela tem que ser só é só um fato histórico, ou ela é algo maior, porque nós temos que, digamos, estar agradecido, porque hoje nós podemos ter essa liberdade de poder ter essa abertura, de poder ter a Bíblia na nossa linguagem também. O que ela tem que representar para nós? Nós temos que festejar? Nós temos que deixar assim, beleza, legal? Okay. O que tu acha, na tua opinião, Edgar? Eu acho que vai depender muito do olhar que nós temos. Se eu olho com o olhar do historiador, a história ela vai olhar para a Reforma como apenas mais um evento. Assim como foi o Iluminismo, assim como foi a Revolução Farroupilha, assim como foi... mas a Revolução Farroupilha foi uma das maiores revoluções do mundo. Sim, para nós gaúchos foi a maior do mundo. Não, indiferente. É a maior, é a melhor de todas e é a única que nós ficamos vitoriosos sem ganhar. Isso aí. Vamos dizer assim, para nós gaúchos, a Revolução Farroupilha foi a maior do mundo e uma das maiores do Rio Grande do Sul. Isso. Exatamente assim. Porque o Rio Grande do Sul é o melhor país do mundo. É isso aí. Então,
Então, para o historiador, a reforma ela vai ser apenas um fato. Agora, quando eu olho sem a visão do historiador, eu olho para mim, Edgar, do meu relacionamento com Deus, a reforma tem toda uma nova forma de ser para mim. Porque eu, como um cristão reformado, como eu, herdeiro da Bíblia na minha língua, eu, herdeiro da graça, herdeiro da só escritura, e isso vai influenciar a minha vida, então eu olho para a reforma de uma forma diferente. E eu acho que todo protestante deve olhar para a reforma com esses olhos. Ele deve olhar como um movimento onde pessoas morreram antes da reforma, pessoas morreram depois da reforma, para que nós tivéssemos acesso a essa fé e a essa Bíblia na nossa língua. Então é um movimento do qual eu sou herdeiro e devo me alegrar porque pessoas deram a vida para que hoje eu pudesse ser um protestante. Para você ter uma ideia, só na Escócia morreram na época da reforma ou logo depois da reforma, foram 15 mil protestantes mortos. Ah, houve morte de católicos? Claro que houve, mas só para você ter uma ideia de como isso é importante. Pessoas deram a vida para que hoje eu pudesse ter a Bíblia na minha língua. Muito interessante, né? Então, eu confesso que até o ano passado eu comecei a ver a reforma com outros olhos, porque antes nem pensava assim, sabe? Tipo, na importância assim da reforma protestante. O ano passado que eu fui conhecer mais a fundo, fui conhecer, digamos, o que era a reforma mesmo. Olha só, que se não fosse por causa da reforma, eu não ia estar aqui hoje, né? Não ia poder estar, digamos, lendo a minha Bíblia, ou não ia ter essa visão das 5 solas e tal, né? Então eu vi que realmente é algo que eu vi que é importante. Eu não sei, talvez, como é que seria se não tivesse tido a reforma, se acontecer outra coisa. Isso a gente não tem como saber, né? Nós não temos como saber. O que nós temos que entender, sempre que a reforma ela foi forçada, principalmente pelo Estado, como por exemplo, eu lembro agora de Henrique VIII, que foi o grande derrubou. Pai da igreja anglicana, ela foi uma reforma ou pífia, ou seja, que não mudou nada, ou ela foi uma reforma que causou brigas e intrigas. A reforma, e aí que eu entendo que deveria ser sempre assim, a reforma ela deve acontecer no coração de cada pessoa que abraça esse Jesus. Quando isso aconteceu, as igrejas passaram a ser tolerantes, passaram a respeitar-se mais, e aí então a igreja reformada começou a ter ou ganhar o seu espaço no meio disso tudo. Então, não é algo que a gente possa obrigar as pessoas a serem reformados. Agora eu boto aqui um decreto estatal, todo mundo no Brasil precisa ser protestante. Não é assim. Né? Então, por isso, uma das grandes questões da reforma também na Escócia era a igreja livre do governo, né? O Estado laico, essas ideias que vão surgir só lá na França, com a Revolução Francesa, que foi também em parte um pouquinho influenciada pelo protestantismo. Tem os huguenotes, que são contemporâneos a muitos dos valdenses. Só lá veio a ideia do Estado laico, mas na verdade deveria ser sempre assim. O Estado deveria ser laico e os seus cidadãos escolhem agora a fé que vão ter de acordo com aquilo que eles vão ler na Bíblia ou receber de alguém. Mas eu acho então que essa tua frase que tu iniciou ali falando termina com chave de ouro ali. Acho que então é isso, né? Que as pessoas possam realmente entender, conhecer. O que a gente falou aqui hoje foi, digamos, o resumo, né? O resumo. Da reforma. O resumo. Porque é muito maior, né? Muito resumido. Porque a reforma daria muito mais capítulos, muito mais coisas. Se a gente fosse analisar ali só os nomes que tu falou, cada reformador ele tinha uma visão diferente, né? Sim. Claro, todos tinham aquela visão única das solas e tal, mas a forma como foi tratado foi diferente. Só pra começar, né? Só pra você ver, Zwinglio e Lutero já divergiram na questão da ceia. Calvino escrevendo as suas Institutas e depois vem Armínio olhando para as Institutas e vê uma grande diferença ali, já começa a se separar ali. Depois, fora o movimento anabatista, que gerou hoje o que nós chamamos de igreja menonita e parte do que nós temos hoje como igrejas batistas, fora os movimentos puritanos da Inglaterra, que são, então, eles eram os anglicanos, depois vem os metodistas, e hoje lá nos Estados Unidos nós temos muitas comunidades que ainda pensam em viver os Amish, os Ruteritas. Eles são descendentes desses puritanos. Exatamente. São descendentes desses puritanos ingleses que tentaram sair da Inglaterra e formar uma nova comunidade mais santa.
e sem tecnologias. Então nós temos vários, o próprio protestantismo neopentecostal da América Latina, que influenciou muito hoje esses movimentos, e a maioria das igrejas protestantes hoje no Brasil é neopentecostal. Então, tudo isso, cada uma delas já dá uma história. Cada um desses reformadores já dá uma história. Então, né, que todo mundo possa estar estudando um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante para aprender um pouco mais, né, e ver como que ela foi importante pra gente hoje, né? Então é isso, e eu deixo aí essa frase aí que o Edgar falou antes, que a reforma tem que acontecer no nosso coração, né? Isso aí. Primeiramente. Então tá, isso aí, pessoal. Até mais. Pelo amor de Deus.